Olá, bem-vindos a mais um Mundo para Iniciantes, plantão Jornal Nacional. E hoje nós estamos aqui para falar de uma notícia que saiu essa semana na imprensa e todo mundo está me perguntando o que isso quer dizer, se é bom ou se é mal. Trump enviou 1.000 soldados para a Polônia. A gente gostou disso ou não gostou disso? O que isso quer dizer? Então, eu vou contar essa história desde o começo para você entender o que está acontecendo e vou colocar aqui na descrição desse vídeo vários links para você ler de onde que eu estou tirando essas informações que eu estou falando. Eu não estou inventando nada disso, eu me preparei antes de fazer esse vídeo, eu pesquisei e todos os links estão aqui. Então, alguns assuntos, alguns pontos eu não vou poder me aprofundar, porque como toda situação política envolve muitas partes, é muito complexo. Então eu vou dar um resumo aqui para vocês. E é claro que eu vou ter que generalizar algumas coisas, tipo, o povo polonês pensa assim, o povo alemão pensa assim, os americanos. Então, gente, por favor, colaborem comigo, entendam que é óbvio que quando eu falo uma coisa eu quero dizer a grande maioria do povo pensa assim, mas é óbvio que eu não falei com cada cidadão e isso é uma generalização. Então, gente, eu não vou ficar explicando isso cada vez que eu mencionar uma coisa, porque se eu falar assim, o Brasil é um país ensolarado, vai vir alguém nos comentários, vai falar, ai, você generalizou porque ontem na minha cidade choveu, então o Brasil não é um país ensolarado. Então só vamos esclarecer isso, tá? É necessário fazer generalizações ou a gente não consegue sair do lugar. E vocês, daqui a pouco vocês vão entender porque eu tô falando isso. Então, a notícia é, o Trump enviou 1.000 soldados para a Polônia. E a Polônia, além disso, por conta própria, encomendou para os Estados Unidos 32 jatos F-35, que são jatos fabricados pelos Estados Unidos e a Polônia comprou para o exército polonês. E aí o Sergei Ryabkov, que é o vice-ministro de Relações Exteriores da Rússia, falou que o Putin vai ficar observando de perto essa movimentação aqui na Polônia. Devemos ficar com medo do Putin ou não? O que isso acontece? Em primeiro lugar, você precisa saber que já tem 5.000 soldados americanos nesse momento aqui na Polônia. Esses soldados ficam em esquema de rotatividade, que eu não sei exatamente o que quer dizer, mas eu acho que eles vêm, ficam um período e depois trocam e vêm outros soldados, provavelmente, que são soldados da OTAN. Eles estão aqui desde 2016. A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que também é conhecida como NATO. São as mesmas letras organizadas da maneira que fica em inglês. Então esse é um acordo que existe desde 1949, logo depois da Segunda Guerra, e são países que fizeram uma aliança militar de se apoiar e colaborar caso um seja atacado, os outros ajudam na defesa, certo? Eu tô com nariz, eu tenho alergia, tá, gente? Por isso eu respiro mal e hoje eu tô respirando mal, então eu sinto muito pela minha respiração pesada, que também é outra coisa que vocês adoram perguntar, é só alergia. Então, eu tenho uma lista aqui para não esquecer de falar nada para vocês, tá? Esse acordo existe desde a OTAN existe desde 1949. Esses países fizeram uma aliança de se apoiar caso um seja atacado e a OTAN só foi acionada uma vez para ajuda militar, que foi quando aconteceu os atentados de 11 de setembro. Os Estados Unidos acionou a OTAN e fez a OTAN mandar tropas para o Afeganistão para retaliar. E depois disso nunca mais foi acionado. Agora, o que a Rússia pode fazer contra a Polônia por a Polônia receber esses soldados e drones militares aqui? Eles podem colocar uma presença militar maior em Kaliningrado, que é mais perto aqui da fronteira, mas lembrando que a Rússia não faz fronteira com a Polônia. A Rússia faz a fronteira com a Ucrânia e com a Bielorrússia e esses países fazem fronteira com a Polônia. A Rússia não faz fronteira direto com a Polônia. E também pode instalar então uma base na Bielorrússia, que é aliada de Moscou.
Então, mas por que a Polônia queria tanto esses 1.000 soldados aqui na Polônia? Do que a Polônia tem medo? Porque isso foi um pedido do presidente da Polônia, do Duda, e inclusive o Trump falou que se dependesse do Duda ele queria 250.000 soldados, não só 1.000. E por que ele queria isso, né? Que é o que todo mundo me perguntou. Porque todos os poloneses sabem disso, não é segredo para ninguém, que ninguém tá nem aí para a Polônia, que o resto do mundo quer que a Polônia se exploda, que se o Putin resolver invadir a Polônia, ninguém vai fazer nada. Independente de OTAN, independente de União Europeia, já ficou claro para os poloneses na história da Polônia, na Primeira Guerra, durante o comunismo, tudo o que aconteceu com a Polônia, o resto do mundo ficou assim, ó. Quando os nazistas começaram a marchar na Polônia, a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha, mas não fizeram mais nada, eles não atacaram, não retaliaram, não ajudaram, não entraram em combate com a desculpa de que eles não estavam prontos, que foi de surpresa. Então eles foram deixando, e a Polônia foi sendo massacrada até os caras começarem a invadir a França e a Inglaterra, daí que o resto do mundo se movimentou. Então por isso a Polônia sabe muito bem que acordos e tratados são muito bonitos no papel, mas que na hora do pega para capar, o que vale mesmo é os interesses econômicos que os outros países têm. E não tem muita gente que tem interesse econômico na Polônia, para ser bem sincero, e os poloneses sabem disso, então eles sabem que eles precisam se movimentar para garantir que alguém vai ajudar eles se acontecer alguma coisa. Por exemplo, a Rússia, ela invadiu a Geórgia, Moldova e a Ucrânia. E são 3 países que não esperavam ser invadidos pela Rússia. Então muita gente fala assim, então a Rússia também não vai invadir a Polônia, porque o que a Rússia quer com a Polônia? A Polônia não tem nada que a Rússia precise, não tem nenhum recurso natural que eles queiram, eles não têm nem fronteira com a Polônia, por que a Polônia está preocupada? Pois é, né? A Geórgia também não tinha nada que a Rússia queria, a Ucrânia também não tinha nada que a Rússia queria, e os caras invadiram simplesmente pelo território. Tanto que a Ucrânia, ela tinha bomba atômica. E aí os Estados Unidos e a União Europeia fizeram a Ucrânia entregar as armas atômicas dela por essa coisa assim de não, vamos diminuir o número de bombas atômicas no mundo, porque já tem bomba atômica para destruir o mundo não sei quantas vezes, a gente não precisa disso. Se você for invadido, a gente vai dar retaguarda para você. Os Estados Unidos prometeram e o Reino Unido prometeu. Você está vendo alguém ajudar a Ucrânia a recuperar a Crimeia? Não, né? Daí todo mundo vem a turma do não, veja bem, deixa disso. E a Polônia, tá só de olho vendo essas coisas acontecer e tá pensando, beleza, se os caras chegarem aqui na gente, vocês vão ajudar a gente? Não, né? Então tá bom. E além disso, durante a campanha eleitoral, o Trump ainda falou que a OTAN está obsoleta, ou seja, ele deixou muito claro que ele não está nem um pouco a fim de cumprir com a parte dele da OTAN. Então, se você acha que a Polônia tem alguma segurança por causa da OTAN, pense de novo, porque o Trump já deixou bem claro que ele pensa em sair, aí depois ele meio que voltou atrás, mas vocês sabem como ele dá na telha, ele não quer nem saber. E além disso, o Trump, ele é um cara que enxerga o mundo em transações comerciais, o que não é vantagem para ele não interessa. E a Polônia não tem nada que interesse para ele, a Polônia não oferece nada para ele. Então, ele vai defender a Polônia, vai se meter em briga com a Polônia porque não tem petróleo aqui, não tem nada que ele queira? Vocês acham? Então, a Polônia não tem nenhum aliado. Hoje em dia, o maior amigo da Polônia, o país que tem mais relações comerciais com a Polônia é a Alemanha. A Alemanha está profundamente conectada com a Polônia, enraizada, numa troca de recursos naturais, transações comerciais. Então, a Alemanha é o país que tem o maior interesse que a Polônia fique bem, que a Polônia continue soberana, não seja invadida, porque ele sim tem interesse econômico na Polônia. O ideal nesse caso seria a Polônia então convidar a Alemanha a botar uma base militar aqui dentro da Polônia para
proteger a Polônia. Só que, né, muito cedo, too soon. Ainda não é o momento, depois de tudo que a Polônia passou na mão da Alemanha, menos de 100 anos atrás, eles falaram para os caras, não, vem aqui, põe seus soldados aqui dentro que a gente vai deixar. Primeiro, a população polonesa nunca ia aceitar isso. Os caras preferem morrer queimado num palito do que convidar o exército alemão a marchar na Polônia como convidados, né? Então, apesar de ser uma solução que faria sentido, nunca se convenceria o povo polonês disso. Em segundo lugar, não foi só a Polônia. Então, vocês estão vendo que eu estou generalizando, né? Então, aí depois para vocês não virem comentar, tipo, mas eu tenho um primo polonês que ele adoraria que a Alemanha venha para cá. Então, quando você fala que os poloneses não aceitariam, você não pode generalizar, porque eu conheço um que aceitaria. Vocês entendem, né, que eu estou falando que 99% do povo, mas pode ser que tenha, claro, as exceções. O que eu estou falando é o sentimento da nação como um todo. Assim como o sentimento da nação alemã como um todo é que eles, os alemães de hoje, os jovens, também ficaram traumatizados. Afinal, você sabia que o seu avô foi um nazista, que o seu pai queimava pessoas, executava pessoas, isso não é muito fácil, sabe? Se você não tá nessa vibe de ser nazista também, é traumatizante para eles. Então, hoje em dia, a Alemanha é um país muito pacifista e eles não estão montando exército alemão e, inclusive, o que eles produzem de armamento eles vendem para a Rússia, o que deixa os Estados Unidos muito bravos com eles, mas eles não são aliados da Rússia, então também tem uma relação estranha aqui com a Alemanha. E se acontecesse algum conflito, se acontecesse alguma invasão, muito dificilmente a Alemanha ia se manifestar, porque hoje em dia a pegada deles é pacifismo mesmo, né? Então também não a Polônia também não pode contar com a Alemanha caso o caldo entorne. Então, em volta da Polônia, hoje em dia, em volta, assim, as relações da Polônia, nós temos os russos, que são agressivos, os alemães, que são paz e amor, e os americanos, que fingem que não é com eles, que fingem que a Polônia simplesmente não existe. Está começando a aparecer demais com o clima que estava aqui em 1989, antes da Primeira Guerra, e a Polônia está se ligando que ela está ficando isolada e sozinha, e que eles precisam fazer alguma coisa urgente quanto a isso. Os países que poderiam ajudar a Polônia, que teriam real interesse em ajudar a Polônia, caso o Putin resolva invadir, são os países que têm medo de serem invadidos também, que são os países aqui em volta da Rússia, os países da antiga União Soviética. Só que esses países, por mais que eles queiram também se proteger contra a Rússia, ninguém tem exército, ninguém pode fazer nada. Eles são os que têm motivo para ajudar, mas eles não podem ajudar, eles não conseguem. Então, deixa eu ver minhas notas se eu estou esquecendo de alguma coisa. Então, até agora, vamos resumir, a Polônia tinha 3 coisas que eles se baseavam para se sentir seguros. Eles tinham a União Europeia, a OTAN e o bom relacionamento com esses países do ex-bloco soviético, que são os países aqui, que são os países do leste europeu. Apesar da Polônia sempre deixar muito claro que eles são Europa Central, eles não são leste europeu, mas os outros países são leste europeu e eles tinham um bom relacionamento. Só que, desde que mudou a presidência e entrou esse partido novo que chama PiS, a Polônia está ficando cada vez mais difícil de lidar para todos os outros países. Na União Europeia, ao invés deles virem o relacionamento com os outros países como uma união, onde cada um cede um pouco, você recebe um pouco e você dá um pouco, a Polônia está só recebendo, a Polônia está recebendo tecnologia, está recebendo investimento, está crescendo economicamente muito forte com a ajuda da União Europeia, está sugando e não está dando nada em troca. E vários poloneses, principalmente os poloneses mais antigos, se vocês viram o meu vídeo do tio Papê, que eu vou linkar aqui em cima, ele estava surtado porque ele estava vendo assim, tipo, que a Polônia
Em cada situação de atrito com a União Europeia, a Polônia, ao invés de tentar buscar um acordo, eles simplesmente estão batendo de frente, estão dizendo não, a gente vai fazer o que a gente quiser e vocês que se ferrem, a gente não tá nem aí. E o que começou a acontecer é que os outros países da União Europeia já começaram a dar algumas declarações, por exemplo, dizendo que talvez tenha sido um erro ter deixado a Polônia entrar na União Europeia. Isso é bem complicado. Todo mundo acompanhou o caso dos refugiados, que eles queriam que a Polônia recebesse pelo menos um número pequeno, ínfimo de refugiados. A Polônia não quis nenhum desses refugiados. Se eles fizeram bem, se eles fizeram mal, é outro assunto, mas acontece que eles estavam na União Europeia, onde todos os países concordaram em fazer isso, receber nem que seja, sabe, alguns, só para dizer que recebeu, e a Polônia fincou o pé e falou, eu não vou receber nenhum. E isso pegou muito mal, porque eles não quiseram nem conversar sobre o assunto. Então, tem muitos poloneses que já estão sentindo que a Polônia está correndo um risco muito sério de ser expulso da União Europeia, porque eles já fizeram outras coisas que foram gravemente criticadas, tipo isso que a população da Polônia está diminuindo muito, como em outros países, e ao invés de receber refugiados, para tentar aumentar o número de crianças, o PiS resolveu dificultar o acesso a métodos anticoncepcionais para tentar forçar os poloneses a engravidarem. E aí, claro que a ONU fez uma declaração super forte a respeito. Os caras foram muito duros com a Polônia, porque métodos anticoncepcionais foram uma conquista feminista importantíssima que permitiram que as mulheres fossem para o mercado de trabalho, estudassem, se desenvolvessem, ao invés de ficar em casa tendo 20 filhos. E métodos anticoncepcionais hoje em dia são considerados um direito humano. Então a Polônia voltou atrás e dificultou o acesso a um dos direitos humanos básicos para suas cidadãs. Isso também pegou muito mal com a União Europeia e outras coisas que eu também estou tentando não deixar esse vídeo tão longo assim, já está bem longo. Então, desculpa. O que já começou a acontecer? Os países da União Europeia estão fazendo reuniões, estão fazendo encontros e não estão convidando a Polônia. A Polônia está sendo deixada de fora de atividades da União Europeia. Então, eles fizeram um encontro para cooperação para proteção das bordas e migração da União Europeia, dentro da União Europeia. A Polônia tem uma das maiores bordas a ser protegidas para o Mar Báltico ali, e ninguém chamou eles para conversar. Os outros países que fazem fronteira para fora da União Europeia se encontraram, combinaram o que iam fazer, discutiram, debateram, e não chamaram a Polônia. Olha só que papelão. Até uns anos atrás, a Polônia eles participavam de tudo, era respeitada, era ouvida. Agora os caras fazem encontro e não avisam a Polônia. Então, essa dificuldade da Polônia, o fato de eles serem difíceis de lidar, está fazendo os apelos da Polônia para a União Europeia cada vez terem menos peso. Tipo, lá vem os chorão de novo pedir, na hora que a gente quiser que eles façam alguma coisa, eles simplesmente vão virar as costas pra gente. Então, fica muito difícil você conseguir apelar para um grupo onde está todo mundo de saco cheio, porque você só suga e não colabora com nada. Na hora do churrasco você aparece para comer, toma a melhor cerveja e não leva nem cerveja ruim, você não está levando nada. Aí a galera começa a fazer churrasco e não chama você vai ficar chateado? Difícil, né? Então, teve o outro encontro que teve foi a European Intervention Initiative, que era para intervenções militares, para se combinar como que ia ser feito esse tipo de ação com apoio entre os membros da União Europeia, e a Polônia também simplesmente foi desconsiderada. Então daí você pensa, tudo bem, né? Isso aconteceu porque o PiS, o Duda e o presidente novo falou assim, não, a gente não quer, União Europeia não é a nossa turma, a gente nem gosta deles, nem gostando das piadas deles, a gente gosta mesmo desse bloco aqui de ex-União Soviética, então a gente vai focar menos na União Europeia, eles que se ralem, porque a gente é amigo mesmo dos países aqui dos vizinhos, e a gente vai focar nos relacionamentos dos nossos vizinhos, então a gente não se importa de piorar nosso relacionamento com a União Europeia, porque a gente está melhorando com os países vizinhos.
Beleza, beleza. O povo achou que era bom. Só que, desde então, o relacionamento com os países vizinhos está piorando. Então, eu não vou entrar em detalhes porque não é relevante para o assunto, mas nos textos que eu coloquei aqui embaixo tem uma explicação detalhada de como a Romênia está virando o país mais importante aqui do bloco dos soviéticos, enquanto a Polônia está também sendo deixada de lado, colocada para escanteio, porque nem eles não querem mais papo com a Polônia. Então, a Polônia está começando a olhar em volta e pensar assim, poxa, se alguém tiver que pegar em arma para defender a gente, quem é que vai, né? Se o negócio ficar preto, se tiver invasão, se tiver que dar tiro, alguém vai arriscar a vida pela gente? Acho que não, né? Então, a Polônia convenceu o Trump, porque o Trump sempre fala, nossa, I love Poland, yeah, kisses Poland. Ele fala que ama a Polônia. Ele não faz nada pela Polônia, mas na hora de dar tchauzinho, apertar a mão do presidente, ele ama. Então, o Duda conseguiu pressionar o suficiente para conseguir esses 1.000 soldados, que foi uma grande vitória, porque assim, se ficar feio para cá, pelo menos os Estados Unidos têm que tomar alguma ação militar, nem que seja para retirar os soldados dele, porque eles vão ter pressão popular dos americanos por estar com parentes aqui na Polônia e, né, a merda pegando, então eles vão querer que faça alguma coisa, vai ter que... Isso força os Estados Unidos a reagir, se alguém invadir a Polônia, porque tem americanos aqui dentro a serviço, né, servindo o país deles aqui, então eles não podem simplesmente virar as costas e deixar os caras morrer. Então essa é uma boa decisão estratégica do Duda, porque todas as outras decisões estratégicas que o cara tinha que tomar em política internacional, ele conseguiu tomar todas as decisões erradas. E essa é a minha opinião, mas não é só a minha opinião, também é a opinião de uma grande parte da população. Claro que ele tem apoiadores aqui dentro, sim, mas é que muitas vezes as pessoas só enxergam o que é muito óbvio e não veem o quadro geral, né, de como as coisas estão. É tipo, a gente não deve nada para a União Europeia porque na Segunda Guerra também, quando a gente precisou deles, durante o comunismo, quando a gente precisou deles, todo mundo virou as costas pra gente, então a gente não deve nada para ninguém. Beleza, eu entendo, mas será que você realmente quer conseguir esticar tanto até arrebentar esse relacionamento e ser colocado para fora da União Europeia? Ou será que não é hora de deixar para trás todo esse ranço e tentar conviver em harmonia, né? Então, só para vocês entenderem, 1.000 soldados na Polônia não é nada, é um número muito pequeno, é infinitesimal. Esses 1.000 soldados vão ser retirados da Alemanha, onde os Estados Unidos têm uma base militar com 52.000 soldados. Então eles vão emprestar esses 1.000 que vão ficar de passagem, não vai ser uma base militar, eles não vão ficar alocados aqui, eles vão ficar também. Vai ter uma rotatividade de soldados e o Trump tinha prometido que iam ser 2.000, o Duda falou que ia ser 2.000 e na hora de fazer o pronunciamento oficial o Trump falou 1.000. E aí o presidente da Polônia ficou com a maior cara de tacho, porque também o Trump é tão maluco que ele muda, sabe, na última hora e deixa lá o cara, sabe, passando por esse papelão de nem saber o número exato. Então, na Alemanha tá cheio de tropas americanas, tem tanque americano aqui circulando, só que ninguém quer entrar na Polônia, porque ninguém tem interesse em proteger a Polônia. Polônia não tem recursos naturais, não tem petróleo, Polônia é chato pra cacete, eles não fazem acordo com ninguém, o polonês faz o que quer, quando quer, porque eles sabem que ninguém ajudou eles e ninguém vai ajudar eles, então fica um círculo vicioso, quanto menos ajuda, mais cabeça dura eles são, e daí ajuda menos, daí eles ficam mais cabeça dura e ajuda menos, e aí esse é o estilo polonês. Isso explica muito sobre a minha personalidade também, eu acho. E é isso que está acontecendo. Então, é uma conquista para os poloneses, essas tropas aqui dentro. Eu acho que foi bom. Eu fico mais feliz de ter essas tropas aqui, porque eu não acho que o Putin vai retaliar por tão poucos soldados. E querendo ou não, é uma pequena garantia de que os Estados Unidos vai fazer alguma coisa para colaborar se o bicho pegar.
que pode ser que não pegue, mas pode ser que pegue, porque a gente sabe que os russos são imprevisíveis. Então, é isso. A Polônia ainda ofereceu 2 bilhões de dólares para o Trump para construir uma base militar aqui para eles, e o Trump respondeu que esse dinheiro não dá para nada, não cobre a primeira etapa do processo de montar uma base militar aqui, e que eles não querem, sabe? Tipo, não, a gente já vai voltar aí, vocês já vão poder treinar com a gente, aprender umas coisas, ter uns drones aí, vai, aceita que é o que tem para hoje. Então, isso é o que tem para hoje. Se você quiser saber mais detalhes, leia os links que estão aqui embaixo, tem em português e em inglês. E se você tiver mais informações, deixe a sua opinião aqui nos comentários e vamos conversar sobre o assunto. Beijos e até a próxima! Tchau!